Kawaki é considerado pelo Ishiki um receptáculo perfeito, isso todo mundo já sabe. Mas o que tem no corpo do Kawaki que torna ele capaz de suportar essa gigantesca quantidade de massa de chakra de um Otsutsuki? Bem, é isso que nós vamos desvendar no vídeo de hoje. Então já vai deixando seu like aqui, se inscrevendo no canal você que não é inscrito e ativando o sininho das notificações e compartilhando esse vídeo com seu amigo no grupo de WhatsApp, ok? Vamos ao que interessa. Vamos lá, pessoal. Existe um grande mistério ainda sobre o corpo do Kawaki. O porquê de ele ser considerado pelo Ishiki uma espécie de receptáculo perfeito. Como assim? Um corpo capaz de suportar uma gigantesca massa de chakra de um Otsutsuki. Sim, o corpo do Kawaki é capaz de suportar esse nível de poder. Mas por que o corpo dele é capaz de suportar esse poder? Como? Bem, existe uma forma de o personagem ganhar resistência física absurda, quantidade de chakras simplesmente absurda e força física completamente sobrenatural. Sim, essa forma existe e ela foi mostrada em Naruto Shippuden. Vamos lá, pessoal. O pouco que a gente sabe sobre o Kawaki é que ele é basicamente uma espécie de experiência. Foi feita uma experiência com ele. Tem o Orochimaru envolvido. É claro que tem o Orochimaru envolvido. Então, o Kawaki ele é uma espécie de experiência. Mas isso não é muito aprofundado. Isso não é aprofundado. Não é explicado do que é basicamente feito o corpo dele. Mas eu acho que eu sei do que o corpo dele é feito. Como falei antes, existe uma forma de o Kawaki possuir o poder necessário para suportar tal poder. Vamos lá, sabendo que o Kawaki é basicamente uma experiência genética, existe uma forma de um personagem ganhar poderes completamente sobrenaturais, com uma mistura genética. A mistura de um DNA Uchiha com o de um DNA Senju. O que acontece quando você mistura o poder de um Uchiha com o poder de um Senju? Você acaba misturando esses dois DNAs e criando uma espécie de DNA que se aproxima ao DNA do próprio Rikudo Sennin. Com isso, você adquire poderes físicos completamente sobrenaturais. Resistência sobrenatural, vigor físico sobrenatural, além de resistência sobrenatural e também uma quantidade de chakra simplesmente absurda. Se você quer se aprofundar mais nessa mistura genética Uchiha e Senju, eu já fiz um vídeo explicando todos os poderes que o personagem ganha ao obter essa mistura genética em seu corpo, ok? Nesse vídeo aqui, quando você quiser, você vai lá, assiste esse vídeo aqui porque é muito informativo. Lá você vai entender muito bem como que o personagem ganha tantos poderes, que não são poucos, são muitos poderes que ele ganha. Mas resumindo aqui para esse vídeo, a própria Konan fala que ter os poderes do Uchiha Senju é basicamente possuir o poder dos 6 caminhos. Não só a Konan fala isso, como também o próprio Kabuto, sim, o rei da genética, o cara que mexe com a porra toda da genética, ele, Orochimaru, fala que possuir esse poder é basicamente também o poder dos 6 caminhos. Por o personagem ter essa mistura genética em seu corpo, ele torna-se capaz de suportar o poder de um Otsutsuki. Pelo menos isso é o que eu acredito. Por quê? Como falei antes, o personagem, quando ele tem essa mistura genética em seu corpo, ele ganha um vigor físico simplesmente absurdo. Uma força física também simplesmente absurda. E uma resistência, principalmente uma resistência simplesmente absurda. O maior feito de resistência de um personagem que possui esses dois poderes é feito pelo Obito. Sim, o Obito, além de suportar tranquilamente um Rinnegan em sua face, ele invocou a estátua Gedo Mazou, controlou ela e controlou 6 bijus ao mesmo tempo, tipo simultaneamente, e não sentiu absolutamente nada. E você vai lembrar que o Nagato, na primeira vez que ele invocou a estátua Gedo Mazou, ele simplesmente ficou em estado decadente, deplorável, extremamente esquelético por ter usado a Gedo Mazou apenas uma vez. Já o Obito não só invocou a estátua mais de uma vez, como invocou a estátua e controlou a estátua junto de 6 bijus ao mesmo tempo e não sentiu simplesmente nada.
essa é a resistência, esse é o poder, esse é o vigor físico de um personagem que possui essa mistura genética. Então, se o personagem tem essa mistura genética, eu acredito que ele torna-se capaz de suportar o poder de um Otsutsuki. O corpo dele torna-se capaz de suportar o poder de um Otsutsuki. O corpo dele torna-se o corpo de um receptáculo perfeito. Agora, o que me faz acreditar que o Kawaki possui esse poder, possui essas duas misturas genéticas, é o fato de naquela luta que aparece no primeiro episódio do anime de Boruto, Kawaki vs Boruto, aparece o Kawaki usando uma espécie de cajado. Tudo bem que aquele cajado pode ser realmente um cajado comum, mas aquele cajado pode ser feito de uma estaca de Rinnegan. Sim, pessoal, mais um poder dos personagens que possuem o poder Uchiha e Senju é a habilidade de usar estacas Rinnegan sem precisar de Rinnegan. O próprio Obito já demonstrou manifestar as estacas sem precisar de Rinnegan. Então, naquela luta, o Kawaki utiliza uma espécie de cajado que para mim parece uma estaca de Rinnegan. E por que eu acho que não é um cajado comum? Porque o Kawaki está lutando contra o Boruto e o Boruto está usando uma espada de Kusanagi. E você sabe que a espada de Kusanagi é uma das espadas mais fortes do universo de Naruto. E se o Kawaki estivesse usando um simples cajado comum do mundo de Boruto, do mundo de Naruto, aquele cajado não aguentaria uma só espadada do Boruto, porque a espada de Kusanagi é simplesmente absurda. A estaca de Rinnegan seria sim capaz de suportar o atrito com a espada de Kusanagi. Altran, se o Kawaki realmente possuir essa mistura genética que você está falando, por possuir o poder Uchiha, por possuir DNA Uchiha, o Kawaki não seria capaz de despertar o Sharingan? Bem, eu acho isso bem possível e eu vou te falar aqui o porquê. A gente sabe que o Kawaki é uma mistura genética. E se ele realmente possuir os poderes do Uchiha Senju, esses dois DNAs, se ele realmente possuir, eu acredito sim que ele seria capaz de despertar o Sharingan. Agora vamos lá para aquela cena mais uma vez. Se você prestou atenção, você basicamente percebeu que o Kawaki ele está em basicamente muita desvantagem. Vamos lá, o Boruto tem o Jogan, tem a espada de Kusanagi e ainda possui sua marca Karma. Já o Kawaki possui sua marca Karma e o seu cajado. O Kawaki, aparentemente para mim, parece muito em desvantagem de propósito. Sim, eu acho que o autor deixou o Kawaki nessa cena em desvantagem para depois revelar que ele talvez possua olhos de Sharingan. Porque pensa comigo, o Kawaki com o Sharingan versus o Boruto com o Jogan, com a Kusanagi, daria uma luta muito mais acirrada, muito mais pareia do que uma luta do Boruto com o Jogan, com o Kusanagi e com o seu Karma versus Kawaki Karma e um cajado. Mas essa é apenas uma teoria. O que você achou dessa teoria? Você achou essa teoria muito viajada? Não achou? Deixa aqui nos comentários a sua visão, a sua opinião, que eu vou estar lendo, ok? Curtiu o vídeo? Deixa o like. Não curtiu? Deixa o dislike, não tem problema. Você que caiu aqui de paraquedas, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não estar perdendo mais nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo aqui naquele grupo de WhatsApp que eu sei que você tem. E é isso, pessoal. Outro ano saindo. Fui!